curiosidade, essas são redações que a gente São fez. redações. Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Tu tá assistindo ao 11º vídeo do Anota Que É Mil e hoje a gente vai, depois de ter feito o projeto de texto nesse vídeo, começar a introdução da nossa redação. Então, pra tu entender melhor, seria ideal que tu estivesse assistindo todos os vídeos na ordem correta. Ou pelo menos o 5º e o 9º, beleza? Então, se tu não assistiu, dá um pause, olha lá e volta, tá bom? Bom, essa era uma parte que pra mim devia pincelar os argumentos que eu iria usar no resto do texto. Com o texto já planejado, fazer a introdução virava mais uma questão de selecionar como organizar isso, tipo, como arranjar as peças. Nesse vídeo aqui eu dei algumas frases prontas pra começar o teu texto na hora que dá aquele branco. Vale a pena dar uma olhada, viu? Mas olha depois de assistir esse aqui. Bora ver o projeto de texto de novo pra gente se situar. Eu falei que o problema é o sintoma de algo muito maior e que acontece por fatores educacionais, morais e econômicos, certo? Então é para esse rumo que eu quero caminhar agora. Então vamos lá. Numa consulta médica, o questionário inicial que se faz com o paciente, que é chamado de anamnese, é essencial para chegar no diagnóstico certo. Inclusive nele a gente pergunta até sobre condições socioeconômicas, o que encaixa perfeitamente aqui, já que eu tinha falado de fatores econômicos. É como se fosse uma consulta com o próprio Brasil, e eu, que seria a médica, não deixaria de observar esse fator para poder investigar o sintoma, que seria, nem todo mundo consegue ter acesso ao cinema, doutora, entendeu? Ou seja, traduzindo em miúdos, eu observaria o quadro geral ao invés de me concentrar só naquilo que é mais pontual. E é essa analogia que eu quero fazer. Então, colocando em palavras agora. É incontrovertível que, para que seja possível diagnosticar um paciente, é indispensável uma boa anamnese, em que se questiona o enfermo acerca de informações diversas, indo de seus hábitos de vida até suas condições socioeconômicas. Aqui eu tô inserindo a analogia que eu acabei de falar pra vocês, dando o contexto pro corretor daquilo que eu quero falar sobre o problema abordado. Porém, eu já acho que eu podia ter enxugado aí, porque eu perdi umas 3 linhas só nessa contextualização. Então assim, foi too much. João concorda. Isso é muito importante. Não quer dizer que eu escrevi mal, mas que num contexto em que eu só tenho 30 linhas pra argumentar e convencer outra pessoa, não é uma boa ideia perder tanto com algo que nem ajuda nesse ponto. Nesse contexto, com efeito, tal prática captura uma visão holística, evitando hipervalorizar ou se limitar à queixa principal. Mais uma vez, eu tô dando o contexto. Nossa, foram ainda mais linhas só nisso aí. Enfim, dando o contexto pro corretor, explicando por que a anamnese é tão importante. Uma coisa é você usar conceitos da física, conceitos mais generalizados, mas um conceito que já é mais de dentro de uma área específica, assim, eu achei que eu precisava explicar. Esse é o ponto, tipo, a escolha de uma contextualização, uma analogia em que tu precise falar Explicar demais, muito. geralmente indica que é melhor tu usar outra. Mas era tudo que eu tinha, né? Então vamos continuar. Era tudo que eu tinha. Eu que lute. Eu entrego. Tudo a ti. Era isso? E vocês viram que eu já usei uma coesão ali, nesse contexto, entendeu? Liguei com o que eu falei no começo, então assim, tudo certo até agora. De maneira análoga, mais uma coesão, mais uma vez ligando, fazendo a ligação, a ponte entre as duas frases. Uso produtivo. De maneira análoga, o Brasil se apresenta desigual no que tange ao acesso ao cinema. Todavia, esse é um sintoma e sinal componente de um quadro patológico maior e parece apontar para a economia e moralidade do país, além de sua educação. Aqui eu espero que vocês tenham entendido, porque no fim eu acho que ficou meio confuso e eu poderia ter feito diferente. O que acontece? Eu já expliquei pra vocês antes a ideia, então vocês já vêm entendendo. Porém, eu não deixei tão claro de início que pra mim a falta de democratização era um sintoma, entendeu? Eu só expliquei depois. Então eu já cheguei de maneira análoga, sendo que ainda não tinha feito a ponte correta. Expliquei. Tipo assim, ela fala de maneira análoga, o Brasil se apresenta desigual. Quando foi que antes, na contextualização, ela pegou e falou que essa desigualdade se apresentava como uma doença ou como um sintoma? Ficou confuso. Lendo a introdução inteira, eu acho que dava pra entender. Mas não é bom que ele tenha que reler, não fique claro logo, tudo tem que ser claro. Das duas, uma. Ou ela ia perder ponto pela questão de estar faltando a conexão, ou então por ter usado essa coesão sem ter a relação realmente de analogia. Porque assim, a gente tem que pensar também de maneira prática. Os corretores, eles têm muitas redações pra corrigir em um curto espaço de tempo. Então eles não querem ficar relendo, talvez não leiam com tanto cuidadinho, entendeu? Então assim, é bom que na primeira lida eles entendam, esteja tudo ali na cara deles, pra que vocês não percam ponto por bobagem. Quanto menos tu irritar teu corretor, melhor. Então tá aqui o que não fazer. Cheio. Além disso, vocês viram que no final eu coloquei em substantivos os pontos, os fatores que eu elenquei no meu projeto de texto, né? Tipo, economia, moralidade
e educação. E ainda teve ali um joguinho, economia e moralidade. Eu acho que isso nem fez diferença. Mas pra mim, foi satisfatório. E o interessante é que também, quando eu fui ler essa introdução, quando ela fala assim, economia e moralidade do país, além de sua educação, esse I faz com que a gente entenda que ela vai falar de economia e moralidade junto, e depois ela vai falar depois de educação. Será que ela fez isso? Ou seja, eu só errei. Dando um spoiler, né? O que é importante frisar, já que a gente já tá falando de introdução aqui, é tipo assim, não coloquem na introdução algo que vocês não tenham a intenção de desenvolver durante o texto. Até mesmo uma contextualização é interessante que vocês retomem. Nada deve estar ali por acaso, ou então deixar um gostinho de quero mais no corretor, beleza? Sim, o que você abre, você fecha. Ela pegou o que eu falei, abre e fecha, acabou. Então vocês entenderam, né? Eu fiz a analogia e apontei os possíveis fatores para o problema de maneira bem resumida com uma palavra para cada. Isso acabou virando quase um padrão para mim, porque, enfim, era sistemático, era fácil. E o nome dessa colocação de substantivos de forma objetiva é a própria tese objetiva, que é quando você apresenta já claramente os seus argumentos na introdução. E aí que entra o saber técnico. Porque eu não sabia, mas que bom, palmas pra mim, uma coisa eu acertei. E pra não ficar só nesse exemplo, no Enem de 2016 eu também fiz isso, olha. É incontrovertível que o Brasil é um gigante miscigenado e multicultural. Nesse sentido, não obstante, mediante fatores em âmbitos históricos, socioeconômicos, morais e técnicos, a problemática da intolerância, tangente ao credo, se faz presente no país, sendo um ato retrógrado, de caráter destrutivo e inercial a ser combatido. E esse daí foi muito melhor, obviamente, inclusive tirei 960, que eu fiz assim, desse tamanhinho e não precisou demais, e foi tudo bem. E nesse caso, o tema era o combate à intolerância religiosa, não é que é? Caminhos para combater a intolerância religiosa No Brasil. Tá, antes de começar a minha introdução, vale lembrar o que eu falei nesse vídeo aqui, em que eu expliquei a estrutura da minha redação, que basicamente era uma contextualização que eu preferia que fosse histórica, a apresentação do tema, que eu gostava de fazer para mostrar que eu tinha interpretado corretamente, a problematização dele, seguido da tese, que eu gostava de fazer objetiva, ou seja, trazer os termos diretos dos meus argumentos. Beleza, o tema de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí eu pensei, no texto motivador, em um deles já tinha a questão histórica da formação do cinema, então não poderia usar. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso usar de história para relacionar com cinema, entretenimento? Aí eu pensei, pão e circo. Só que eu tive que mudar essa contextualização e utilizar só a parte que me interessava. As pessoas geralmente utilizam a questão do pão e circo para tratar de uma visão política. E eu queria usar basicamente a questão do entretenimento e também o fato de que Roma, naquele período, estava focando nas questões internas. Não necessariamente a sociedade estava desenvolvida, mas havia mudado o foco, que antes era só expansionismo, agora questões internas, da sociedade interna. Arrasou. Então vamos lá. Durante o Império Romano, houve o período chamado Pax Romana. Eu quis contextualizar mais ainda porque a Pax Romana foi justamente esse período em que parou essa questão do expansionismo e se focou mais nas questões internas. Aí eu quis contextualizar porque esse termo foi um período que aconteceu juntamente com a questão da política do pão e circo, mais ou menos ao mesmo tempo, em que foi aplicada a política do pão e circo, a qual consistia no fornecimento de entretenimento aos cidadãos como um todo. Aqui eu senti a necessidade de explicar um pouquinho mais, mas também sem gastar muita língua. Nesse aspecto, são notórios os espetáculos no Coliseu, cuja apreciação estava relacionada à celebração do ápice de desenvolvimento da sociedade da época. Bem aqui, ponto. Se fosse eu hoje, não ia colocar com essas palavras, porque assim, a sociedade da época não estava vivendo o ápice, pelo contrário, tinha várias questões sociais envolvidas. Eu quis falar ápice, no caso de Roma, no sentido de expansão, de expansionismo. A gente sabe que isso gerou um grande crescimento em Roma, mas que não foi um crescimento igualitário. Eu quis puxar essa parte do desenvolvimento porque eu vou usar no final. Entenderam? A gente sabe. Humilhou. Passados vários séculos, olha aí, eu estou utilizando um elemento coesivo justamente para tratar que eu estou vindo do passado e trazendo essa relação para o presente. A partir do advento de novas tecnologias, surge o cinema, que, no entanto, não se apresenta como um espaço para todos, tal como no ínterim aludido. Nessa última parte eu uso justamente nesse ínterim para voltar à ideia do período passado e fazer uma comparação entre o acesso de todos no Coliseu, já que era voltado também para a população pobre, e a falta de democratização do acesso ao cinema,
que eu já estou apresentando aqui. Eu estou fazendo essa comparação justamente para trazer um uso produtivo do que eu apresentei inicialmente. Acerca disso, destacam-se a concentração locacional dos cinemas e a desigualdade social como entraves para a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então aqui o que eu faço? Uso um elemento coesivo e já entro com a ideia de apresentar a minha tese objetiva, os dois problemas que eu vou tratar. No primeiro parágrafo, a questão da concentração locacional, e no segundo parágrafo, a questão da desigualdade social. E aí, o que eu digo? Que esses são os fatores que se apresentam como entraves para que se chegue na democratização do acesso ao cinema. Ou seja, eu aproveito para retomar a ideia do tema, até mesmo com as mesmas palavras, para deixar claro que eu fiz a correta interpretação do que é o tema. Então, o objetivo principal da minha introdução era, além de apresentar o tema, já deixar claro ali um pouco do meu posicionamento, como eu ia proceder na escrita do meu texto. E eu acredito que deu certo. Será que realmente eu vou falar de acordo com o que eu apresentei na introdução? Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Vamos a outro exemplo, agora da redação de 2016. É incontrovertível admitir a intrínseca relação entre o ser humano e a tecnologia, principalmente na atual conjuntura de quarta revolução industrial. Todavia, o usuário da internet tem sido colocado em uma posição análoga ao prisioneiro da caverna de Platão, uma vez que há uma manipulação de dados que o mesmo tem acesso, assim fazendo-o vislumbrar apenas sombras da realidade. Destarte, tal aspecto é favorecido principalmente pelo mau uso das redes e pela influência dos algoritmos. Então, o que foi que eu fiz aqui? Primeiro eu trouxe uma contextualização do tempo atual, de quarta revolução industrial, falando sobre a relação do ser humano com a tecnologia. Em seguida eu faço o quê? Uma comparação, uma analogia com o mito da caverna de Platão, falando que o usuário da internet pode ser comparado com um prisioneiro da caverna, levando em consideração que ele só vai vislumbrar a realidade, ele não vai ter uma visão real de coisas diferentes, vai ser só aquilo que é mostrado para ele na internet. E aí eu trouxe essa contextualização também com o intuito de retomar ela na conclusão. Então vocês podem ver que aqui é mais ou menos a mesma ideia, só que com uma estrutura diferente. O que pode ser feito, o importante é que tenha a presença da tese, que no meu caso aqui foi o mau uso das redes e a influência dos algoritmos, e também uma introdução do que vai ser falado no texto. Então, o que é importante para uma introdução? Você contextualizar, no caso, fazer a introdução do que seria esse tema, e a apresentação da tese. Seja ela objetiva, já mostrando o que você vai falar, seja ela aberta, fazendo uma problematização ou afirmando que há uma problematização. Como é fechada e aberta? Fechada é quando tu apresenta tipo essa daqui, eu vou falar disso e disso. Aberta é quando tu fala, há entraves para que seja possibilitada a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá aqui, ó. Tem um monte aqui que eu fiz problema. Olha aqui, gente! Curiosidade, essas são redações que a gente são reais. São reais. Tá vendo como é importante a prática? Olha o tanto de coisa que tem aqui. E não são todas. Isso aqui era uma mensagem implícita, entendeu? Então vocês entenderam, né? Entenderam a fechada, que é como eu fiz. E a aberta é tipo, você diz que tem um problema, mas não diz ainda onde você colocou a culpa pelo problema. Por que tu escolhe um e não outro? Então, acho que na tese objetiva fica bem mais claro que tu tem um projeto de texto. Porque assim, tu já apresenta desde a introdução a ordem dos seus argumentos, como tu vai apresentar. E assim, tu vai desenvolver isso a partir do resto do texto. E se isso ficar realmente... se isso for escrito com êxito, o corretor vai olhar assim, não, ele falou desde o começo que ia ser desse jeito e ele fez desse jeito. Então, projeto de texto, super importante. Pra mim era a mesma coisa. Além do fato de que eu gostava de ser meio metódica, né? Então é tipo, eu deixava tudo bem fechadinho. Abriu, fechou, entendeu? Já eu que não era tão metódico assim. É isso, e mais uma vez, se vocês não souberem como começar a introdução de vocês, deem uma olhada nesse vídeo aqui, porque tem um PDF super legal, gratuito, com algumas maneiras de começar. Espero que esse vídeo tenha ajudado e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o desenvolvimento. Beijo, tchau! Você quer uma crase? Não, uma sujeira. Você quer uma crase? Não era, me respeita. Será que ele pensou que era uma crase? Deus me livre, é capaz.